Gálatas 4, versículo de número 4. Amém? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus abençoe sua palavra. Os últimos 2 séculos foram marcados por grandes acontecimentos. Quem acompanha a história percebe isso. No século XX nós tivemos a invenção da televisão, do carro, descoberta da energia elétrica. Mais para frente nós tivemos catástrofes, as 2 grandes guerras mundiais, 1918, 1939. O terremoto na Ásia que matou 400 mil, no Paquistão mais 40 mil, a ovelha do olho foi conada, o homem foi à lua, Osama Bin Laden fez o atentado às 2 torres nos Estados Unidos. Séculos marcados por grandes acontecimentos. Mas nenhum deles foi tão grande quanto o que nós comemoramos nessa noite, que foi o nascimento de Jesus. Quando o homem colocou seus pés na lua e foi televisionado, cadeia nacional nos Estados Unidos, o presidente norte-americano deu a seguinte frase: esse é o dia mais importante da história da humanidade, o dia em que o homem pisa na lua. O evangelista Billy Graham discordou e fez um outro pronunciamento dizendo: o dia mais importante da história da humanidade não é o dia em que o homem pisou na lua, mas é o dia em que Jesus pisou na terra. E é isso que nós estamos comemorando hoje. Porque Natal não é só festa, só roupa, jantar, confraternização. Natal é Cristo, esperança da glória, presente conosco. É Jesus entrando ao mundo. A gente diz Feliz Natal e muitas vezes não percebe que está envolvido nisso. A mulher, quando está grávida, ela faz o seu pré-natal. E quando ela deu à luz, o seu Natal chegou. Jesus entrou no mundo, por isso que nós comemoramos o Natal. E este versículo que nós acabamos de ler, somos informados a respeito de 3 coisas, pelo menos de 3 coisas que contempla esse nascimento. A primeira, quando isso se deu? Aqui o apóstolo cita dizendo que foi na plenitude dos tempos, tendo vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. No tempo pleno, no tempo completo, no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do homem. O homem anda no Cronos, Deus anda no Kairos, que é o tempo perfeito. E foi na plenitude do tempo, no tempo essencial, no tempo perfeito, que Jesus Cristo entrou no mundo. Se ele, durante todo o seu ministério aqui na terra, tinha um tempo para as coisas acontecerem com ele, vocês já observaram lendo os evangelhos que dizem: meu tempo ainda não é chegado. Ele tinha um tempo para fazer as coisas, inclusive para morrer. E se ele tinha um tempo para morrer, ele também teve um tempo para nascer. E foi na plenitude dos tempos que ele nasceu. Há de se perguntar por que Jesus não nasceu no tempo de Moisés. Por que não no tempo de Davi? Por que não no nosso tempo? Já imaginou Jesus nascendo no nosso tempo? Será que ele nasceria um imigrante nordestino indo para o sul, debaixo de uma favela, um sem teto, um sem casa? Porque ele nasceu numa estrebaria, não tinha lugar onde ele pousar. Se o nosso tempo não está preparado para a segunda vida de Cristo, tão pouco estaria preparado para a primeira. No mundo em que Cristo é rejeitado, em que no carnaval as pessoas colocam a figura dele do diabo e o diabo massacrando, em que as igrejas sofrem atentados todos os dias, as igrejas cristãs. Acho que o nosso mundo não estaria preparado para a vinda de Cristo.
A mesma coisa pode-se dizer talvez no tempo de Lutero, no tempo de Moisés, mas aqueles dias eram os dias apropriados. Não que aquele povo o aceitou de bom grado, porque ainda assim ele foi rejeitado, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas comparando com as outras épocas, era a época própria, era a época determinada por Deus. O Império Romano era o império dominante. De certa forma, o mundo já estava um pouco globalizado, porque os romanos, eles adotaram a língua. Eles tinham o seu latim, mas tinham o grego, que tornou-se uma língua universal, que facilitava a comunicação e a expansão do evangelho para o mundo inteiro. Os romanos construíram um sistema de estradas que interligava as diversas partes do mundo. Por isso que ainda hoje a gente diz, toda estrada leva a Roma. Porque as estradas construídas pelos romanos levavam ao centro do império, que era a capital. E essas estradas facilitavam com que os primeiros missionários, os primeiros evangelistas se deslocassem para todas as partes para divulgar essa mensagem. No próprio exército romano, que era um exército profissional, havia pessoas de diversas nacionalidades, até mesmo dos povos conquistados, aonde, vindo a Roma e estando no seu serviço, poderia ouvir a mensagem do Evangelho e levar aos seus locais de origem. Havia do outro lado a contribuição dos judeus, porque os judeus carregavam a esperança messiânica. As suas próprias profecias apontavam para a vida do Messias e eles ansiavam por isso. Naqueles dias em que Jesus nasceu, havia uma expectativa muito forte da parte dos judeus pelo Messias, que entraria na história, vitorioso, derrotaria os inimigos e colocaria os judeus à frente do governo. Por isso que depois eles se decepcionam com Jesus, porque Jesus disse, o meu reino não é daqui. Os gregos, por sua vez, não eram os povos dominantes, mas dominavam com a sua cultura. E os gregos, com a sua filosofia, trazia a ideia de que o mundo real é o mundo das ideias. Esse mundo perceptível pelos sentidos é apenas ilusão. O que tinha uma certa associação com a doutrina cristã que viria, que diz que o mundo material é um mundo temporário, é um mundo passageiro. O mundo real é o mundo feito por Deus, que surgirá na história. A filosofia dos gregos que acreditavam na imortalidade da alma. Então, há de se compreender que o mundo, de certa forma, era o mundo adequado, era o tempo apropriado. E foi esse o tempo que Deus escolheu para o seu Filho entrar no mundo. Era a plenitude dos tempos. Nós comemoramos agora o Natal, em 25 de dezembro, questionado por tantas pessoas, igrejas e pastores. Tem até igrejas que não fazem essas comemorações num dia como hoje, né? Ou num mês como esse, porque eles acham que Jesus não nasceu nessa data, e provavelmente não nasceu mesmo, né? Porque muitos dizem que dezembro, na Palestina, é período de inverno. E inverno não seria apropriado para o Cristo nascer. Como no período de inverno, Maria se deslocar da Galiléia até a Judéia, a mulher grávida. Como no período do inverno, os pastores estariam no campo com suas ovelhas, provavelmente em casa, guardando-as. Pode até ser que Jesus Cristo não nasceu realmente em dezembro, quem sabe em fevereiro ou março, mas isso em nada muda o fato de comemorarmos, porque o que importa é comemorarmos o seu nascimento. Não tem muitas pessoas que comemoram o seu aniversário, mas não sabe a data em que nasceram. Isso é muito comum, por exemplo, no povo do interior, em várias pessoas do interior. Mas o importante é que se comemore a data. E 25 de dezembro os cristãos têm, historicamente, reservado esse momento para relembrar a entrada de Cristo no mundo, que foi na plenitude dos tempos. Essa é a primeira coisa. Quando isso aconteceu? A segunda, de que forma isso aconteceu? O apóstolo explica. Tendo vindo à plenitude dos tempos, nasceu de mulher, nascido sob a lei. Claro, tinha que ser de mulher, né? Não poderia ser de um bicho, de um extraterrestre, de um marciano. Tinha que ser de uma mulher, e é exatamente aí que entra Maria, a bem-aventurada. Que às vezes as pessoas de fora criticam os evangélicos e desprezá-la. Eu já vi muitas pessoas falando mal dos evangélicos, dizendo que os evangélicos não respeitam Maria. O que é uma inverdade. Nós, os evangélicos, temos Maria em alta conta.
ela foi a mulher que Deus escolheu para trazer o seu filho ao mundo. Maria, uma mulher santa, uma mulher piedosa, uma mulher virgem no corpo e na alma, e foi por isso que ela foi escolhida por Deus. Portanto, ela tem méritos, ela tem privilégios. E qualquer evangélico que olhar para Maria com os olhos atravessados está correndo num grande erro. Agora, o evangélico não olha para Maria além do que ela deve ter. Não olhamos para Maria como corredentora com Cristo. Não olhamos para Maria como a Imaculada Conceição, a pessoa que nunca pecou. Não olhamos para Maria como a Virgem que não teve mais filhos. Maria era uma pessoa humana, como nós, que também pecou certamente, porque só um não pecou, que foi o seu filho, Jesus Cristo. Todos os demais estão encerrados debaixo do pecado. No entanto, uma mulher santa. Foi essa mulher que Deus escolheu para trazer seu filho ao mundo, cumprindo a antiga profecia lá do Gênesis. Você lembra quando houve o pecado lá no paraíso? E Deus distribuiu as penas ao Satanás, travestido de serpente. Ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher e o seu descendente, e o descendente da mulher será ferido no calcanhar pela serpente, ao passo em que ele ferirá a cabeça da serpente do Satanás. E essa profecia se cumpriu exatamente no Cristo, porque quando o Cristo foi levado à cruz, ele foi ferido por Satanás, que tinha como perspectiva derrotá-lo. Mas a morte de Jesus Cristo na cruz, antes de ser uma derrota para o Cristo, foi a derrota para Satanás, porque com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Satanás foi atingido na cabeça. Era o descendente da mulher, cumprindo a profecia lá do Gênesis, do paraíso. Ele viria de uma mulher. E por que isso é importante ressaltar, irmãos? É importante ressaltar porque isso destaca a natureza que ele teria, que era uma natureza humana. Jesus, ele foi tão humano quanto eu e você. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, homem de dores, que sabe o que é padecer. E era necessário que ele fosse humano, porque o homem caiu na condição humana, e para ser resgatado tinha que ser alguém também na condição humana. Não poderia ser um anjo, um marciano, muito menos um animal. Tinha que ser alguém que se identificasse conosco. É por isso que Jesus, ele é o sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, como nós, mas sem pecado, sabe se compadecer das nossas dores, porque ele enfrentou tudo que nós enfrentamos. Ele passou por tudo que nós passamos, porque ele foi nascido de mulher. Nascido de mulher, nascido sob a lei. A vida dele foi um cumprimento pleno da lei. Ao 8º dia já foi circuncidado. Viveu de forma obediente aos seus pais. Cumpriu a lei de Deus na sua vida e cumpriu na morte. Ele mesmo disse: não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la. Nasceu sob o regime da lei. Essa foi a forma. E por último, o propósito desse nascimento. Ele nos diz no versículo 4, e aí vamos voltar mais uma vez: tendo vindo a plenitude dos tempos, enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da maldição da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui está o ponto que muita gente perde por ocasião do Natal. Festas, comemorações, mas a ideia do Cristo presente no mundo passa longe. Muitas pessoas por esse mundo afora, no dia de amanhã e depois, vão comemorar o Natal, enfeitar as ruas, suas casas, mas o Cristo talvez será a última pessoa no qual eles irão pensar, e muito menos no propósito para o qual ele entrou no mundo. Fala assim em Papai Noel, em presentes e tantas outras coisas, mas o real objetivo pelo qual ele veio ao mundo sai de cena.
Ele veio ao mundo para nos resgatar da maldição da lei. Havia uma maldição sobre todos nós. Não são as hereditárias, né? Que alguns falam tanto por aí. Hoje nem tanto, mas alguns anos passados, só no que se falava em algumas igrejas evangélicas, nas temidas maldições, as maldições hereditárias, que passava de geração em geração, de pai para filho. Eu assumi uma igreja lá em Mossoró, onde os irmãos, eu observei, tinham muito medo de maldições. E quando morreu uma pessoa na igreja, alguém soltou dizendo, ela foi amaldiçoada pelo pastor, porque cometeu algumas coisas que ele não gostou, e por isso que ela morreu. Os irmãos tinham muito medo de maldição. Alguns escritores evangélicos até chegaram a lançar livros sobre isso. As maldições hereditárias que têm que ser quebradas. Passar por um círculo de oração, fazer um trabalho muito forte e quebrar as maldições. Ora, a maldição que havia sobre nós era a maldição determinada pela lei, vista desde o paraíso. A alma que pecar, esta morrerá. No dia que você comer do fruto, você vai morrer. Essa era a maldição que a lei determinava sobre todo homem, é que o salário do pecado era a morte, e que se o homem pecasse, ele morreria. E desde Adão até os nossos dias, a maldição estava sobre nós, porque assim como o pecado entrou por um homem só, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós pecamos em Adão, e a maldição que veio sobre Adão partiu para todos nós, de modo que quando nós nascemos nessa vida, nós já nascemos com a maldição sobre nós, já nascemos com a condenação sobre nós. Não precisamos fazer nada para ir para o inferno, basta que a gente continue do jeito que a gente nasceu. Ainda que você seja uma boa dona de família, um bom pai de família, um trabalhador, uma pessoa honesta, de acordo com os olhos da sociedade, mas você não precisa fazer nada para ir para o inferno, basta que você continue do jeito que você nasceu, porque a maldição estava sobre você e está sobre o homem sem Deus. Jesus Cristo veio para desfazer essa maldição, nos resgatar da maldição que parava sobre nós. E isso ele fez quando ele viveu, entrou no mundo e morreu pelos nossos pecados. Ao morrer pelos nossos pecados, ele pagou o preço que nós deveríamos pagar, e a maldição de nós foi retirada. O escrito de dívida que estava sobre nós foi simplesmente rasgado. Por isso que nós só temos possibilidade do céu a partir de Jesus Cristo, porque ele desfez e desfaz todas as maldições. Não existe mais nada a ser quebrado, porque Jesus Cristo já quebrou todas elas. Ele veio para nos resgatar da maldição da lei. Ele veio para que recebêssemos a adoção de filhos, como diz aqui. Sermos adotados na família de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. A gente sabe o que significa uma adoção, porque quando alguém é adotado, pressupõe-se que foi retirado de uma condição difícil. Geralmente, filhos que são abandonados pelos pais, filhos que não têm condições de serem criados pelos pais, filhos que são lançados no asilo não, isso, e às vezes que são até colocados na porta de algumas pessoas, né? Abandonados. Aí as pessoas tomam aquele filho, levam para suas casas, adotam, dão nome, passam a fazer parte da família e passam a ter os mesmos direitos da família. Semana passada eu estava vendo uma entrevista com o Silvio Santos, que fez 90 anos, e eu não sabia que ele tinha uma filha adotiva. Só mulheres, né? A casa das 7 mulheres, né? Ele tinha uma filha adotiva. Ele disse, essa aí chegou bem pequenininha aqui em casa, mas ele a tem como uma filha, tem o mesmo direito das outras, e quando ele morrer, vai tomar parte também na herança. É uma filha adotada, mas faz parte da família. Ela não é uma filha de sangue, mas faz parte da família. Nós também somos assim. Nós não somos da família de sangue, vamos dizer assim, porque a gente não vem de Deus. A gente faz parte da família de Deus por adoção. De sangue só Jesus. Por isso que na Bíblia ele é chamado de unigênito, porque ele veio do Pai diretamente, chamado de unigênito. Nós somos adotados na família de Deus. E quando somos adotados na família de Deus, nós passamos a ter os mesmos direitos, os mesmos privilégios, passamos a ser co-herdeiros com Cristo.
Esses são os privilégios da nova aliança. Jesus entrou no mundo para isso, para que nós fôssemos adotados na família de Deus e nos tornássemos seus filhos. E aí você observa que filhos você só se torna ao ser adotado. Essa ideia que é ensinada lá fora é falsa, da paternidade universal de Deus e da irmandade de todos os homens. Não se prega isso por aí afora? Todos são filhos de Deus. E aí de você for dizer a alguém por aí afora que ela não é filho de Deus. Outro dia eu estava me comunicando com uma pessoa e disse: ó, criatura, vem cá. Eu disse: não me chame de criatura. Não me chame de criatura. Eu até ri, né? Não me chame de criatura. Mas olha, aquele que está no mundo, que não tem uma experiência ainda com Jesus Cristo, ele está na condição de criatura. Porque a condição de filhos mesmo, só quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há uma clara diferença entre aqueles que são filhos e que não são. Jesus já nos escreveu na sua palavra que na condição natural nós somos filhos da ira, como todos os demais. Está em Efésios capítulo 2. Jesus, em outra ocasião, disse para os fariseus religiosos dos seus dias: vocês são filhos do diabo porque vocês querem me matar. Quem é de Deus não faz isso que vocês fazem. Quem é de Deus não vive no pecado, nem se alega no lamaçal. Essa semana eu vi um aluno colocar lá no zap, né, uma pessoa com um copo de bebida e diz assim: um brinde ao pecado. Um brinde ao pecado. Quem é de Deus não brinda ao pecado. Quem é de Deus procura viver na santidade. Mas isso é coisa de quem não é filho, que se alega no pecado. Jesus veio para que nós fôssemos adotados na família de Deus. Então não se pode pensar em Natal sem pensar nessas coisas. Jesus Cristo vindo ao mundo, esperança da glória, trazendo uma nova perspectiva, trazendo alegria. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte resplandeceram a luz. O mundo jamais seria o mesmo a partir da entrada de Jesus no mundo, e o Natal lembra exatamente isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, entrando no mundo, para nos trazer esperança, para nos trazer sentido, perspectiva e certeza de uma vida eterna na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que esse Natal e os próximos que virão sejam sempre marcados por essa lembrança, essa certeza de que Natal é Jesus Cristo, a esperança da glória, entrando na história humana para mudar a nossa história, em nome de Jesus.